vídeo, porque corrigi a prova com vocês. Já estou com ela aqui, vou compartilhar a tela. O que vocês acharam da prova, pessoal? Já fácil, difícil, mais ou menos? Podem falar, se vocês quiserem. Carol tá falando mais ou menos ali. É que do jeito que aparece, ó, aqui para mim tá aparecendo apenas a Vitória, a Carol e a Letícia, porque não, eu fico com a tela reduzida e aí eu não consigo ver todo mundo. Então, podem mandar um áudio aí para eu entender. Ah, tinha algumas que tava mais complicada. É, bom, legal. Sim. Importante saber disso, pessoal, para nas próximas provas a gente medir mais ou menos o grau de dificuldade. O assunto só foi hidrocarboneto, então eu optei por ele porque a gente já tinha visto no final da primeira apostila, e a semana passada eu fiz uma revisão com vocês, então era um assunto que estava mais fresco. E como química orgânica é muito importante, cai absurdamente no vestibular, se você pegar a quantidade de exercícios que tem de química no vestibular, não vou quantificar a porcentagem correta, gente, mas, de 50% a mais é química orgânica. Então é muito, muito importante, esse assunto está bem claro. E como o hidrocarbonetos é a base da química orgânica, eu optei por eles. Bom, eu dei 8 questões aqui para vocês. Vamos para a primeira aqui, e aí eu vou também fazer as anotações aqui para facilitar. Bom, ele fala o seguinte, pessoal. A fórmula molecular do butano é... Então a gente tem que se pegar aqui no butano, né? Pega os dados que ele dá na nomenclatura e a gente... Ou vocês poderiam fazer de duas formas. Ou vocês poderiam escrever a estrutura do butano, ou como vocês poderiam pegar pela fórmula genérica de cada hidrocarboneto. Porque o butano ele tem uma forma genérica que é isso aqui, ó. Vou escrever aqui para vocês. Ele tem CN, H, 2N, 2N mais 2. Se vocês lembrassem dessa fórmula, na verdade, vocês poderiam ter chegado na fórmula do butano direto. Então, esse N é a quantidade de carbonos que eu tenho. Então, a fórmula genérica dos alcanos, né? Vou pôr aqui em cima para vocês. A fórmula genérica dos alcanos é essa. Os alcenos têm outras, os alcinos têm outra, os alcadienos têm outra fórmula genérica. Bom, como butano é um alcano, e como que eu sei que é um alcano? Porque aqui, ó, eu tenho esse infixo aqui, o ão. Então, como é um ão, é um alcano. Se fosse buteno, seria um alceno. Se fosse butino, seria um alcino. Então, como é um butano, é um alcano, eu poderia ter usado essa forma direta. Ó. Substituindo os valores, ó, but quer dizer que é 4 carbonos, né? But. Então, ficaria... Receita de bolo? É isso que eu ouvi mesmo. Ô, Robson, perdão. Não, só perdoa se eu descobrir que bolo é esse, né? Se for de chocolate, é 2 pontos a mais para você. Então, ó, como ele fala que é um butano, então quer dizer que são 4 carbonos. Então ficaria C4, H2N, 2 vezes o N. Como o N é igual a 4, então o dobro de 4, 8. 8 mais 2, C4, H10. Essa seria a forma mais fácil de achar o resultado. Ou, pessoal, vocês poderiam fazer a estrutura do hidrocarboneto, que vocês também conseguiriam fazer. Vocês iam pegar a nomenclatura dele, but, 4 carbonos. Então, vocês iam colocar 1, 2, 3 e 4 carbonos, beleza. E aí, como é um alcano, todas as ligações simples, vocês só iriam completar com hidrogênio. Quantos hidrogênios? Primeiro carbono, ó, ele está fazendo uma ligação. Como todos os carbonos fazem 4, vocês iam completar com 3 hidrogênios. Vamos para o segundo carbono. O segundo carbono já está fazendo 2. Falta quantas ligações para eles completarem 4? Falta mais 2. Então, vocês completam com 2 hidrogênios. Terceiro carbono, a mesma coisa. Ele já está fazendo 2 ligações. Um com esse carbono
e a outra com o outro. Então, faltam só mais duas para completar 4. Colocaria aqui 2 hidrogênios e vou para o último carbono. Ó, ele está fazendo somente uma ligação. Para 4 falta 3, então coloco 3 carbonos. Aí era só contar. Quantos carbonos tem? 1, 2, 3, 4. C4. Quantos hidrogênios? 3, 4, 5, 6, 7, com mais 3, 10. Então, só poderia ser a alternativa A, beleza? C4H10. Então, colocando aqui, verificando se era a A mesmo, ó. Aqui, ó, a alternativa A é a correta. Beleza? Alguma dúvida nessa, pessoal? Não? Bom, bora para a segunda. Em relação à quantidade de carbono e as ligações covalentes do propano, podemos dizer que... Bom, aí eu pergunto, quantos carbonos tem e se são ligações simples, duplas ou triplas? Bom, nomenclatura, gente. Propano, aqui. Peraí. Em relação à quantidade de carbonos e as ligações covalentes do... Ó, não dá para marcar só uma. Bom, enfim. Propano, prop, se vocês lembrarem, é met, 1 carbono, et, 2 carbonos, prop, 3, but, 4. Então, prop, 3 carbonos. Como tem o infixo an de alcanos, quer dizer que é só ligações simples. Então, a terceira alternativa aqui. Possuem 3 carbonos e somente ligações simples. Beleza? Então, era uma questão bem de boa essa. Bom, terceira. Qual a nomenclatura da molécula abaixo? Bom, era só contar carbonos. Como entre os carbonos só a ligação simples, eu sei que é um alcano. Então, vai ter sufixo O, infixo AN, aí só veria a quantidade de carbonos. Contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. 8 é octa. Então, ficaria octano. Aqui, a quarta alternativa aqui, octano. Beleza? Até o momento, algum problema, pessoal? Tá de boa? Tranquilo. Bom, quarta. Qual a nomenclatura da molécula abaixo? Pessoal, a primeira coisa que a gente vai pensar, a gente tem que lembrar a regra na nomenclatura dos hidrocarbonetos. Primeira coisa, quantidade de carbonos. Se é met, se é et, prop, but, pent, ex, hept e por aí vai. Segundo, se é um alcano, um alceno ou um alcino. Se for alcano, eu coloco a quantidade de carbonos, o infixo an, se é um alceno em, se é um alcino in e, por último, o sufixo o. Porém, quando tem duplas ou triplas ligações, eu tenho que falar a posição dessas duplas e triplas. Espera aí, pessoal, que tem alguém pedindo para entrar aqui e eu não aceitei. Deixa eu ver onde que eu vejo isso. Não sei mexer nesse direito não, gente. Eu vou parar de compartilhar rapidinho para eu aceitar essas pessoas. Bom, não está mais, tá bom. Bom, voltando então aqui. Então eu vejo dessa forma. Primeiro, a quantidade de carbonos. Segundo, se é um alcano ou se é um alcino e a posição dessas duplas ou triplas. E por último, o sufixo o. Bom, contando a quantidade de carbonos aqui, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos na cadeia principal. Se é 5, é pent. Bom, agora eu vou contar. Eu tenho duplas ligações, então é um pent. Duplas ligações é um alceno, então vai ser um penteno, né? Porém, como eu tenho que colocar a posição dessas duplas ligações. Ó, a posição está no carbono 1 e no carbono 2. Então, a única alternativa que daria certo aqui, ó, é o pent 1, 2, dieno. Por que di? Porque eu tenho duas duplas ligações, beleza? Poderia surgir a dúvida aqui, pessoal. A única alternativa que poderia surgir a dúvida é se vocês começassem a contar desse carbono ao invés desse. Se vocês começassem a contar desse que eu estou circulando, ó, ficaria 1, 2, 3 e 4. Então, vocês poderiam colocar nessa alternativa, ó, pent 3, 4 dieno. Mas a gente tem que lembrar de uma das regras principais. Na hora de contar o carbono, eu sempre começo a contar do lado mais próximo das ligações. Olha, como as ligações ela está mais próxima desse carbono da ponta do que desse, então eu sempre começo a contar desse carbono. Por isso
que é a alternativa, a terceira aqui. Beleza? Quarta, na verdade. Pente 1, 2 de eno. Beleza, gente? Tranquila essa alternativa? Essa é a questão, na verdade? Beleza. Quinta questão. Qual é o nome da molécula abaixo? Ao lado. Também. Questão de nomenclatura. Mesma coisa, pessoal. Conta a quantidade de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ser um X. Como tem uma ligação simples, uma ligação tripla, é um alcino. Então, um hexino. Pessoal, tenho que falar agora a posição da tripla ligação. A posição dela está no terceiro carbono. Ó. 1, 2, 3. Então, é um X3-ino. Beleza? A alternativa aqui C. Ou terceira, na verdade, porque não tem letra. De boa? Tranquilão aqui. Próxima. O octano é um dos principais constituintes da gasolina, que é uma mistura de hidrocarbonetos. A fórmula molecular do octano é... Pessoal, lá igual a primeira questão, né? Ou eu poderia fazer uma fórmula estrutural do octano, ou eu poderia optar pela fórmula genérica dos alcanos, né? Se a gente lembrar da fórmula genérica, de novo, CnH2n mais 2. Então, é só substituir aqui os valores. Como é um octano, quer dizer que são 8 carbonos. C8H, 2 vezes 8, 16. 16 mais 2, 18. C8H18. Então, seria a terceira alternativa aqui, beleza? Se vocês não lembrassem da fórmula genérica, era só contar carbono. E se vocês lembrassem também, eu coloquei um octano aqui, né? Um pouquinho mais cedo na prova. Olha aqui. Olha o octano aqui, ó. Beleza? Era só contar carbonos. Se vocês contassem aqui, 8 carbonos e a quantidade de hidrogênios que eu tenho aqui é 18. Beleza? Então, de boa. A sétima questão. O gás liquefeito do petróleo, GLP, é uma mistura de propano, C3H8, e butano, C4H10. Logo, esse gás é uma mistura de hidrocarboneto da classe doce. Bom, ou ele pode ser alcano, alceno ou alcino, né? Bom, é só eu ver o infixo de cada palavra. Ó, propan e butan, são alcanos, né? Então, primeira alternativa aqui, beleza? Isso será bem de boa. E por último, a forma molecular do EPT26-DINO possui forma molecular igual a. Aí aqui, pessoal, o ideal, se fosse uma prova escrita, eu ia pedir para vocês desenharem a estrutura. Mas como aqui não dá para vocês desenharem, então a ideia era vocês desenharem num papel aí do lado e depois contar a quantidade de átomos de carbono e de hidrogênio. Bom, vamos tentar desenhar aqui a forma estrutural. Ó, EPT, 4 carbonos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Bom, diino quer dizer que tem duas duplas ligações. Onde estão essas duplas ligações? No carbono 2 e no carbono 6. Então, eu ia vir aqui no carbono 2, ó, primeiro carbono, segundo carbono. Colocar uma tripla ligação. Eu não consigo colocar uma tripla aqui, pessoal. Então, vou escrever tri, entre parênteses aqui, só para vocês saberem que é uma tripla, tá? Tri. E depois, no carbono 6. Então, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois aqui no carbono 6, uma dupla ligação. Uma tripla ligação também. Então, uma tripla ligação. O resto era tudo carbono, tudo ligação simples. Então, ó, ligação simples, ligação simples, ligação simples e ligação simples. Aí eu contaria os hidrogênios, beleza? Completaria as ligações colocando hidrogênio. O primeiro carbono está fazendo uma ligação apenas. Então, as 3 ligações eu completo com hidrogênio, H3C. O segundo carbono já está fazendo 4, ó. 3 com esse carbono aqui e uma com esse, 4. O terceiro... Opa! Droga, fechei aqui.
Eita. Bom, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Não consigo, pessoal. Bom. Ah, como eu sou burro. Vou colocar de volta. Tenho que escrever novamente aqui, pessoal. H3C. H3C. Simples ligação. O segundo carbono está fazendo 3 ligações já. Tripla. Aí o terceiro carbono, ó, ele está fazendo 3 com esse carbono que eu escrevi tri e mais um com o carbono da frente. Então ele já está com 4 ligações. O próximo carbono, ele está fazendo, ó, esse carbono aqui, ele está fazendo uma com esse carbono e uma com esse. Então está fazendo 2. Faltam mais 2 ligações, H2C. O próximo carbono também está fazendo 2, ó, uma com esse, 2. Completo com 2 hidrogênios também. Aí o próximo carbono, esse, ó, ele está fazendo 3 com carbono da ponta e 1 no outro. Então ele já está fazendo 4. Não preciso pôr hidrogênio. E por último, o carbono da ponta, ó. Ele está fazendo 3 com esse, falta mais uma, eu completo com hidrogênio. Aí é só contar, pessoal. Bom, como é um hept, 7 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Só tem 2 alternativas aqui que tem 7. Bom, aí eu conto hidrogênio. Ó. 3 aqui, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios. 3 aqui, 4, 5 aqui, 6, 7 e 8. Então, só pode ser essa terceira alternativa, C7H8. Tá? Então, não era tão difícil assim, é só escrever a fórmula. Eu peguei umas moléculas até relativamente tranquilo, poderia dar até uma dificuldade, mas eu acho que foi de boa. Então, olha aqui, terceira alternativa. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Alguma questão que vocês ficaram com uma dúvida a mais aí? De boa? De boa. De boa. Beleza. Bom, pessoal, ó, eu já mandei a nota para vocês. Faltou alguém aqui não viu, além da Maria Eduarda, a nota? Só a Duda, né? Eu vou ver a nota dela aqui e já falo para... Duda, posso falar abertamente aqui? Pode, pode. Beleza. A sua nota foi, deixa eu ver, Maria Eduarda, Zanata, 9, Duda. Ok, obrigada. De nada. Bom, pessoal, é isso. Hoje era só a correção mesmo. Para dar um assunto novo e fazer a correção ficaria muito apertado. Né? Mesmo a gente acabando em 20 minutos aí. Mas isso é bom porque aí é sexta-feira também. Dá para vocês descansarem um pouquinho. Foi dia de prova. Dá para vocês tomar um café melhor aí e para esperar a próxima aula. Beleza? Aí a gente se vê no final da tarde, aí na aula de laboratório. Beleza? Beleza. Demorou, pessoal. Então é isso. Boa aula aí. Nas próximas a gente se vê à tarde, gente. Obrigada, até. De nada, pessoal. Abração. Se cuidem. Falou. Tchau, tchau.